lajecista, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões da banca Instituto Consupan. Nosso concurso de referência será o da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, da Prefeitura Municipal de Olinda, Pernambuco. Vamos para as questões agora. Então, pessoal, trabalhando aqui no conteúdo para cargo de agente de trânsito e transporte, nós vamos observar que eu irei explanar um pouco sobre conhecimentos específicos. A parte de noções de direito constitucional, administrativo, penal, ética no serviço público e legislação de trânsito. Vamos trabalhar aqui nessas informações. Vamos lá. Então, escolhi algumas questões, pessoal, da banca Consupan e de bancas correlatas com os assuntos que foram dispostos aqui para que você possa ter um norte. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: conforme a Constituição Federal, assinale corretamente qual alternativa define o tipo de rol que a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal consideram os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Então, nós iremos observar, pessoal, que esses direitos são exemplificativos. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal de 88, podendo ser encontrado ao longo do texto constitucional, expressos ou decorrentes do regime e dos princípios adotados na Constituição Federal, que é a Carta Magna ou Magna Carta, ou ainda em virtude de tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. Então, eu coloquei assim, o artigo 5º fala no parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, coloquei para vocês rol exemplificativo, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º. Gabarito letra D. Próxima questão. A Associação de Servidores Públicos do município X entrou com ação perante o Judiciário solicitando a vinculação do seu salário ao índice anual IPCA, para que sua remuneração não fique defasada em face da inflação. Nesse sentido, assinale a alternativa correta com base no artigo 37 da Constituição Federal. Então, para resolver essa questão, você tem que ler o inciso 13. Quando você pega o inciso 13, você vai ver que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Você marcaria a letra D. Tal pleito não pode ser procedente, pois o Constituinte foi expresso ao proibir a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, não pode haver vinculação ou equiparação. Então, gabarito letra D. Próxima. Considerando a redação contida no artigo 37 da Constituição Federal, é correto afirmar que a vinculação ou equiparação, você já viu que no inciso 13, ela é vedada. Ele fala de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do serviço público, ela é autorizada? Não, ela é vedada. Esse aqui está falso. Letra B. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica? Isso aqui está verdadeiro, gabarito letra B. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, vedada a possibilidade de prorrogação? Falso, é possível sim a prorrogação do prazo de validade do concurso público. Letra D. Os vencimentos do cargo do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo em decorrência da autonomia e separação dos poderes. Isso aqui está falso. Não poderão ser superiores. Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público poderão ser computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores? Claro que não. Então, coloquei a fundamentação. A remuneração dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por lei o quê? Específica, que for o gabarito da questão. No inciso 3, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. No inciso 12, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E, no inciso 14, falou assim,
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Então, olha só, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público se refere a qualquer aumento financeiro que um servidor público receba, como aumento de salário, gratificações, bônus ou outros benefícios financeiros adicionais. Não ser computado nem acumulado significa que esses aumentos financeiros não serão contados ou somados para determinar ou calcular outros aumentos ou benefícios futuros. Para fim de concessão de acréscimos ulteriores, significa que, ao calcular futuros aumentos ou benefícios para o servidor público, os aumentos financeiros anteriores não serão levados em consideração. Em outras palavras, não serão usados como base para calcular aumentos adicionais. Essa regra visa impedir que os aumentos salariais ou benefícios adicionais recebidos por um servidor público se acumulem indefinidamente, garantindo uma gestão mais controlada e justa dos recursos financeiros públicos. Então, realmente, o gabarito aí ficou a letra B. Próxima. O artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, normatiza que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio. Isso se dará através de diversos órgãos, como, por exemplo, Polícia Federal, organizada e mantida pela União, e Polícia Civil, a quem, ressalvada a competência da União, compete as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. A respeito das atribuições dos órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Então, olha só, letra A. A Polícia Federal compete a prevenção e o tráfico, aqui era para estar tráfico, ela botou trágico, né? Mas é tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária, sim, e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, isso aqui é o gabarito. Letra A, resposta. Letra B. As polícias militares vinculadas ao órgão administrador do sistema penal não, pessoal, aqui seria as polícias penais. Então, não é a polícia militar. Letra C. As polícias penais compete a apurar infrações penais contra a ordem política e social. Isso aqui é a Polícia Federal, né, pessoal? A Polícia Federal. Ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União, ou de cujas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Aqui é a Polícia Federal. Letra D. As polícias penais cabe exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Claro que não, isso aqui é a Polícia Federal. Então, o gabarito correto seria a letra A. Eu coloquei o seguinte, ó. No parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal de 88, diz o seguinte, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. É exatamente o que está escrito aqui. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Beleza. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, isso aqui tudo é referente à Polícia Federal. Parágrafo 5º. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe
a segurança dos estabelecimentos penais. Beleza, então realmente o gabarito aí foi a letra A. Quinta, a segurança pública é serviço a ser prestado pelo Estado para a preservação da ordem pública e da proteção da integridade das pessoas e do patrimônio. O artigo 144 enumera os órgãos atuantes nesse domínio. Com base nas regras constitucionais vigentes e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a segurança pública, analise os itens a seguir. Item 1. É inconstitucional o exercício do direito de greve por parte dos integrantes de todas as carreiras policiais enumeradas no artigo 144. Isso aqui está verdadeiro. 2. As polícias civis são atribuídas às funções de polícia judiciária. Até aqui está ok. De segurança dos estabelecimentos prisionais. Aí não, isso aqui já é a polícia penal. E de investigação de infrações penais, com ressalva das competências da União e de natureza militar. Então isso aqui, estabelecimento prisional, está fora. As polícias militares subordinadas à autoridade suprema do presidente da República possuem as atribuições de policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Aqui está vinculado quem é o governador do estado. O gabarito seria, letra E, apenas um está correto. Então, pessoal, coloquei aqui a justificativa. Ó. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º, 5º A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. E parágrafo 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital aos governadores dos estados, do DF e dos territórios. Coloquei ainda, pessoal, a justificativa aqui, ó, o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Com isso, gabarito letra E. Próxima questão. De acordo com o artigo 144 da Constituição da República Federativa Brasileira de 88, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. Marque a alternativa correta. A Guarda Municipal exerce as funções de Polícia Marítima? Não, isso aqui é a Polícia Federal, então tá fora. A Polícia Ferroviária Federal tem como função precípua a investigação de crimes ocorridas próximo das ferrovias? Não tem nada a ver com isso, né? A competência das polícias civis para a apuração de crimes não engloba a investigação de crimes militares? Essa é a resposta. Não entra a investigação de crimes militares. Os delegados de polícia têm foro de prerrogativa de função e, em caso de cometimento de crimes dolosos contra a vida, são processados e julgados perante o tribunal do júri, né? Está fora aí a letra D. Os estados podem criar órgãos responsáveis pela segurança pública? Isso aqui não é possível. Então, você marcaria a letra C. Então, olha só. Pessoal, sobre as guardas municipais, e você verifica o artigo 144, onde tem um rol taxativo de quais são os órgãos que fazem parte da segurança pública, você não vê o nome guarda municipal. Mas quando você vai lá no parágrafo 8º, você vê que os municípios poderão criar guardas municipais. O que acontece? Na DPF 995, que tem como relator o senhor ministro Alexandre de Moraes, você vai perceber que ele coloca no seu relatório que as guardas municipais são integrantes da segurança pública. E ele fala ainda no mérito, onde ele pondera que o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal é facultado aos municípios a criação de guarda municipal, sendo que 1.081 municípios optaram por sua criação. Ademais, ele afirma que a Lei 13.675 de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, prevê a composição do sistema, o qual é constituído pelos órgãos descritos no artigo 144 da Constituição Federal,
como ainda pelas guardas municipais, no seu artigo 9º, caput e parágrafo 2º, inciso 7º da Lei 13.675 de 2018. Acrescenta ainda que a Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, regulamentou o dispositivo constitucional já supramencionado, reconhecendo o poder de polícia estatal administrativo das guardas municipais. Ainda nós temos o Decreto 11.841, de 21 de dezembro de 2023, que ele é simbólico no que diz respeito a regulamentar os incisos 4º, 13 e 14 do caput e do parágrafo único do artigo 5º da Lei 13.022 de 2014, para dispor sobre a cooperação das guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do DF. Lembrando que o Estatuto da Guarda é o 13.022 de 2014. Observe ainda que existem projetos de leis que irão trabalhar na ideia de que a Guarda Municipal será chamada de quê? De Polícia Municipal. Essa é a tendência. Beleza, pessoal? Continuando ainda com informações pertinentes à questão, olha o que é que diz o STF. Impossibilidade da criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública diversos daqueles previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Você nota que na questão, ele falou aqui, os estados podem criar órgãos responsáveis pela segurança pública e você viu que há uma previsão de impossibilidade dessa criação por estados-membros de órgãos da segurança pública nominados ali no artigo 144. Beleza. Olha só, e voltando aqui para aquele item da letra D, os delegados de polícia têm foro de prerrogativa de função e, em caso de cometimento de crimes dolosos contra a vida, são processados e julgados perante os tribunais de justiça. Então veja aqui, pessoal, no site do Poder Judiciário de Santa Catarina, essa notícia de 10 de abril de 2019, o desembargador Sidney Eloy suspendeu sessão de júri popular marcada na comarca de Forquilha, em que um delegado de polícia é acusado por homicídio de um jovem de 22 anos. Conforme a denúncia do Ministério Público, a vítima foi morta com um tiro pelas costas, disparado pelo policial civil, por não obedecer a ordem de parada ao ser vista empinando uma motocicleta. Então, voltando aqui, você percebe que aos delegados de polícia têm foro de prerrogativa de função em caso de cometimento de crime doloso? Não. Aí veja aqui, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, praticados por qualquer pessoa, incluindo agentes públicos como delegado de polícia. O artigo 38 informa que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, por isso que o item está errado. Realmente o gabarito é a letra C. Próxima questão. O artigo 144 da Constituição da República dispõe que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de alguns órgãos como a Polícia Federal, a qual cabe o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Falso, não é função dela. As polícias civis, às quais cabem a proteção de bens, serviços, instalação do município. Isso aqui é a Guarda Municipal. As polícias militares, às quais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, isso aqui você marcaria como correta, a letra C. As guardas municipais, às quais cabem as funções de polícia judiciária municipal, claro que não, e a apuração de infrações penais. Então, isso aqui está falso. As forças armadas, às quais cabem as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Não, isso aqui é a Polícia Federal. E sobre a Guarda Municipal, pessoal, ainda tem essa matéria aqui, Vamos ver. É assim, Comissão aprova mudança de nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Aí você vê que a proposta é para mudar o nome Guardas Municipais para Policiais Municipais. Tranquilo? Beleza. Então vamos agora ver um pouco sobre direito administrativo. É um conteúdo que vai cair na prova da CEMOB
Secretaria de Mobilidade Urbana, elaborado aí pela Consupan para a Prefeitura de Olinda, Pernambuco. Então, escolhi alguns temas aqui, pessoal, como ato administrativo, poderes administrativos, para que a gente possa trabalhar. Vamos lá. Os são considerados espécie de atos administrativos e possuem como exemplos licença, autorização, permissão, aprovação, apreciação, visto, homologação, dispensa e renúncia. Para completar a lacuna corretamente, o enunciado faz referência aos. Olha só, pessoal, você pensa assim, ó, me dê licença para fazer um negócio. Pensa assim, ó, me dê uma autorização para fazer negócio, me dê uma permissão para fazer negócio, me dê aprovação para fazer negócio. Vamos pensar assim. Então você vai lembrar de atos negociais. Os atos normativos, pessoal, são atos de comando geral e abstrato, visando a fiel execução da lei. Exemplo, decretos, regimentos, regulamentos, resoluções, deliberações, instruções normativas. Os atos ordinatórios são atos emitidos no exercício do poder hierárquico para disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta funcional dos agentes públicos internamente, ordem interna, instruções, avisos, circulares, memorandos, portarias, ordem de serviços, ofícios, despachos. Atos negociais são atos emitidos a pedido do particular para obter anuência ou consentimento prévio do Estado para exercer determinada atividade legítima, em licenças, permissões, autorizações, admissões, homologações, vistos, aprovações, renúncias, dispensas, que foi o caso da questão. Os atos enunciativos, pessoal, são atos pelos quais a administração pública certifica ou atesta um fato pré-existente, emitindo uma opinião ou juízo de valor. Então, aqui nós temos como exemplo as certidões, atestados, pareceres, apostilas. Já os atos punitivos são aqueles atos relacionados às sanções impostas pelo Estado com o objetivo de punir ou reprimir práticas irregulares, seja por poder disciplinar internas ou de polícia externas. Então, nós temos o exemplo das multas, autuações internas, interdições de atividades e destituição de bens. Tranquilo? Então, nesse caso, nós marcamos aí a letra D, atos negociais. Lembra de licença, autorização, permissão. Próxima questão. Atos administrativos negociais são todos aqueles que contêm uma declaração de vontade da administração apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas condições impostas ou consentidas pelo poder público. Nesse contexto, não se enquadram como atos administrativos negociais. Então, olha só. Letra A. Ordem de serviço e portaria. Claro que não. Ordem de serviço ordinatório. Então, letra A está incorreta. Licença e autorização negocial, permissão e admissão negocial, visto, aprovação e homologação, atos administrativos negociais, dispensa e renúncia negociais. Então, a única incorreta é a letra A, que seria ordinatório. Próxima. Em relação aos poderes administrativos, uma coisa parece clara à maioria dos doutrinadores, a de que o exercício do poder não é uma faculdade do administrador, é um poder dever, ele deve fazer aquilo, a ser usado em benefício de quem? Da coletividade. Esse poder, portanto, reveste-se da qualidade de irrenunciável. Você marca a letra A. Então, olha só, o exercício do poder administrativo como um poder dever a ser utilizado em benefício da coletividade implica que tal poder é irrenunciável, ou seja, não pode ser renunciado pelo administrador público, pois é uma obrigação inerente ao seu cargo para atender ao interesse público. Gabarito letra A. Próxima. O poder conferido por lei ao administrador público para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a solução mais adequada de satisfazer o interesse público. É o que chamamos de, se tem limites nela previsto, aqui você marcaria poder discricionário, letra C. Então, olha só, nós temos aqui o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado ele ocorre quando a administração pública não tem margem de liberdade
para exercer suas atribuições. Nesse caso, o agente público deve agir exatamente conforme o que a lei determina. Por exemplo, se uma lei de trânsito estabelece uma multa de R$ 293,47 para uma infração gravíssima, o agente público não tem espaço para negociação e deve aplicar exatamente esse valor. No poder discricionário, o agente público possui certa margem de liberdade em suas decisões. Essa liberdade, no entanto, está limitada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Expressões como poderá, a juízo da autoridade competente ou até determinado valor indicam o uso do poder discricionário. Além disso, conceitos jurídicos indeterminados também se enquadram nesse poder. Por exemplo, quando a lei menciona falta leve ou falta grave, sem especificar quais faltas se enquadram em cada categoria, o agente tem liberdade para avaliar a situação. Em resumo, o poder vinculado é mais rígido e direto, enquanto o poder discricionário permite uma análise subjetiva dentro dos limites legais. Ambos são essenciais para o funcionamento da administração pública. Nesse caso, você marcaria aí poder discricionário, porque esse agente público tem uma certa parcela de liberdade. Gabarito letra C. 12. Em luto pelo falecimento do seu irmão, o servidor Lauro requereu o afastamento do trabalho por alguns dias. Nesse caso, a administração pública deverá analisar o requerimento por meio de quê? De um ato vinculado, tá certo, pessoal? Então você marca a letra E. Olha só, nesse caso em que o servidor requer afastamento do trabalho por alguns dias devido ao falecimento de seu irmão, a análise do requerimento pela administração pública deve ser feita por meio de um ato administrativo vinculado. A razão para isso é que o afastamento do trabalho em situação de luto geralmente é regido por normas claras e objetivas, estabelecidas em legislação específica ou regulamento interno da instituição. Portanto, a administração não possui margem de discricionariedade para decidir se concede ou não o afastamento nessas circunstâncias, devendo apenas verificar se os requisitos previstos na norma foram atendidos pelo servidor. Então, aqui seria ato vinculado, gabarito letra E. Próxima. Assinale a alternativa que expressa a definição de poder vinculado. Letra A. É aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização? Sim. O gabarito é a letra A. Então, pessoal, o poder vinculado é aquele poder onde o administrador público não tem liberdade na sua decisão, nem juízo de valor, nem conveniência e nem oportunidade. Isso significa dizer que, preenchidos os requisitos legais, o administrador público é obrigado a praticar o ato. Então, o que a gente pode entender daqui, pessoal? Que é o seguinte, o ato administrativo vinculado é aquele que contém todos os seus elementos constitutivos vinculados a quem? A lei, não existindo dessa forma qualquer subjetivismo ou valoração do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei. O gabarito é realmente a letra A. Próxima questão. Assinale a alternativa que indica o termo utilizado para a declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou poder judiciário. Aqui você marca anulação. Então veja, anulação refere-se à declaração de invalidade de um ato administrativo em virtude de ilegalidade. Quando um ato é anulado, ele é considerado como se nunca tivesse existido. A revogação seria o quê? A retirada ou cancelamento de um ato administrativo válido por meio de um novo ato administrativo. Geralmente, a revogação ocorre quando o ato administrativo já não atende mais aos interesses da administração ou da coletividade, ou quando se torna desnecessário. E a convalidação seria correção de vícios, significa corrigir os vícios ou irregularidades de um ato administrativo inválido, conferindo-lhe validade retroativa. A convalidação pode ocorrer quando os vícios são sanáveis e desde que não haja prejuízo aos interesses da administração
ou da coletividade. Então, nesse caso aí, o gabarito foi a letra C. Próxima. Determinado agente público que busque na execução de ato administrativo fim diverso daquele previsto em lei. Ele incorre em... Então, isso aí seria o quê? Desvio de poder, espécie do gênero abuso de poder. Gabarito letra C. Então, olha só. O desvio de poder ocorre quando um agente público, na execução de um ato administrativo, busca alcançar um objetivo diferente daquele que está previsto em lei. Tal conduta se caracteriza pelo uso indevido do poder, afastando-se da finalidade legalmente estabelecida. Nesse caso, o agente não apenas ultrapassa os limites de sua competência, mas também age contrariamente aos interesses públicos que deveria servir. Portanto, o gabarito seria a letra C. Próximo. Assinale a opção que apresenta a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais coletivos. Então aqui, pessoal, você marca a letra B, que seria o poder de polícia. Ele atua limitando ou disciplinando o direito. Gabarito letra B. Então veja, poder de polícia, capacidade da administração pública de limitar ou restringir direitos em nome do interesse público. Definição legal no artigo 78 do CTN. Considerando que o exercício do poder de polícia constitui fato gerador de cobrança de taxas, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Você viu que foi a definição aplicada aqui na própria questão. Por isso a gente marcou letra B, poder de polícia do município. Próximo. O poder de polícia é uma prerrogativa fundamental exercida pela administração pública para regular, fiscalizar e controlar as atividades particulares. Esse poder conferido pelo ordenamento jurídico permite que o Estado intervenha de maneira preventiva e reguladora em diversas esferas da sociedade, assegurando o equilíbrio entre os direitos individuais e as necessidades da coletividade. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que define corretamente o poder de polícia da administração pública. Letra A. O poder de polícia é exclusivo da Polícia Federal. Ora, o poder de polícia é a capacidade que a administração pública possui de fiscalizar e regulamentar as atividades particulares, visando o bem-estar coletivo e ao interesse público. Então, o gabarito aí foi a letra B. Próximo. O poder público de um município determinou que, de agora em diante, os particulares não poderiam colocar entulho na frente de suas residências para fins de coleta de lixo. Tal ato possui respaldo no poder de polícia. Letra B. Com o poder de polícia ou limitação administrativa, a administração pode limitar a liberdade e a propriedade individual para a preservação dos interesses da coletividade. Estende-se à generalidade dos indivíduos, não se restringindo a limitar particularmente ninguém. Isso aqui é geral. Então, pelo que a gente viu, característica, discricionalidade é o poder de polícia administrativa de tomar decisões dentro dos limites legais com base em critério de conveniência e oportunidade. Autoexecutoriedade refere-se à capacidade de certos atos administrativos serem executados imediatamente pela própria administração, sem a necessidade de ordem judicial. Coercibilidade é a capacidade da administração impor medidas aos administrados sem a necessidade de autorização judicial, podendo inclusive utilizar-se da força para fazer valer suas determinações. Portanto, a gente marcaria aí poder de polícia na letra B. 19. A partir do momento em que o homem passou a viver em sociedade,
foi necessário criar normas e regulamentos para se condicionar o bem-estar da coletividade. Para alcançar esse objetivo, foram criadas as constituições e as leis infraconstitucionais, dando aos cidadãos vários direitos, mas o exercício desses direitos deveria ser compatível com o bem-estar social. O uso da liberdade e da propriedade deveria estar entrosado com a utilidade coletiva para que não implicassem uma barreira à realização dos objetivos públicos. Foram, portanto, condicionados os direitos individuais diretamente nas leis, e quando a lei não especifica determinado direito ou limitação a esse direito, incumbe à administração pública reconhecer e averiguar. Nesse contexto, o poder de polícia destina-se a assegurar o bem-estar geral, impedindo, através de ordens, proibições e apreensões, o exercício antissocial dos direitos individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade. Beleza. Assinale a alternativa que contém uma característica inerente ao poder de polícia. Vamos lá. Não precisa necessariamente ser exercido nos limites da lei. Então, ele tem que ser necessariamente exercido nos limites da lei. Confere ao Estado a possibilidade de limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de determinado proprietário? Sim, gabarito letra B. Acerca do poder de polícia, analise as alternativas e assinale a opção correta. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício de quem? Da coletividade ou do próprio Estado. Gabarito letra A. Beleza, agora nós iremos tratar um pouco de direito penal. Beleza, pessoal? Escolhi aqui algumas questões, vamos lá. Considere a seguinte situação problema. Vespasiano, atormentado por constantes ameaças que lhe faziam, decide dar cabo da própria vida, compartilhando seu intento com Calígula. Ocorre que Calígula tem muita inveja de Vespasiano, almeja apossar-se de algum de seus bens ao invés de dissuadi-lo. Estimula-o ao ato, inclusive fornecendo-lhe instrumentos para a consecução de retirada da sua vida. Então, caso Vespasiano retire sua própria vida, Calígula vai responder pelo quê? Pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, majorado pelo resultado morte, podendo haver duplicação da pena em virtude de motivo torpe, nos termos do artigo 122. Está aqui, ó. Artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a tirar a própria vida ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Observe que a pena será duplicada se for praticada por motivo torpe. Então, realmente, o gabarito é a letra C. Lembrando que esse crime é um tipo de crime comum. Os crimes comuns são aqueles em que não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, de modo que qualquer pessoa física que completou 18 anos pode configurar como seu autor ou partícipe. Então, realmente, o gabarito é a letra C. Próxima. Ana e Rafael trabalham juntos no município de Atenas, como guardas civis municipais. Eles sempre tiveram uma relação profissional cordial, mas nos últimos meses, Ana percebeu que Rafael estava tendo um desempenho abaixo do esperado em suas tarefas. Certo dia, durante uma reunião com a equipe, Ana não conseguiu se conter e, diante de todos os colegas, afirmou que havia ouvido rumores de que Rafael estava desviando recursos do órgão para benefício próprio. Estava acusando ele de peculado. Ana fez essa afirmação de forma categórica, sem apresentar nenhuma prova concreta para respaldar suas palavras. Rafael ficou extremamente constrangido e sentiu sua reputação abalada diante de seus colegas e superiores. Além disso, a informação não era verdadeira. Rafael nunca havia se envolvido em qualquer atividade ilícita ou desvio de recursos. Após a reunião, alguns colegas comentaram sobre o que Ana havia dito e a notícia rapidamente se espalhou. Rafael se sentiu humilhado e prejudicado em sua imagem profissional. Ele procurou um advogado e decidiu tomar medidas legais contra Ana, alegando que ela havia cometido crime ao acusá-lo falsamente perante seus colegas e superiores. No processo criminal, Rafael apresentou testemunhas que atestaram sua conduta profissional íntegra
e que confirmaram que a acusação de desvio de recursos era completamente infundada. Ana, por sua vez, tentou justificar suas palavras, dizendo que estava apenas compartilhando os rumores que havia ouvido, sem intenção de prejudicar Rafael. O juiz considerou que Ana agiu com dolo, ou seja, com a intenção de imputar a Rafael uma conduta criminosa que ela sabia ser falsa. A falta de provas e a divulgação pública da acusação prejudicaram a reputação de Rafael, afetando negativamente sua carreira profissional e sua imagem. Ana foi condenada, além de ser obrigada a retratar-se publicamente, restaurando a reputação de Rafael, Dentre as alternativas abaixo, assinale a que descreve corretamente o crime praticado por Ana. Então, o que é que houve nesse caso? Houve a imputação de um fato determinado que é criminoso, peculato. A ofensa se dirigiu a uma pessoa determinada e houve a falsidade da imputação. Então, isso é um crime de calúnia, gabarito letra A. Olha só, crime de calúnia. O crime de calúnia tutela a honra objetiva, isto é, o que os outros pensam a respeito dos atributos morais de determinado indivíduo. O crime se configura com a presença de imputação de um fato determinado que seja criminoso. Na calúnia, o sujeito ativo atribui a prática de um fato que seja crime a alguém. A ofensa deve se dirigir à pessoa determinada. Falsidade da imputação. Só há crime de calúnia quando a imputação é falsa, pois, se verdadeiro, o fato é atípico. Olha o que é que diz o artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. É punível a calúnia contra os mortos. Você marcaria aí, pessoal, letra A, calúnia. No crime de difamação, ocorre a imputação de um fato determinado que seja ofensivo, mas não criminoso. Então, no artigo 139 do CP, do Código Penal, seria difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Já na ideia do crime de injúria, por exemplo, ele não ocorre com a imputação de um fato, mas sim características negativas. Na injúria entram os xingamentos ou expressões insultuosas que ofendem a dignidade ou decoro. Então, aqui seria a ideia da injúria. Injúria seria a ideia dos xingamentos. A ofensa à honra subjetiva, isto é, ao sentimento que a vítima tem de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. É um crime que afeta a autoestima da vítima, seu amor próprio. Então, nesse caso aí da questão foi calúnia. Letra A. Próximo. Considere o caso hipotético abaixo e em seguida assinale a alternativa que descreve corretamente o crime praticado por Pedro. João e Pedro eram vizinhos que frequentemente tinham discussões acaloradas devido a diferenças pessoais. Em um dia, a discussão entre eles se intensificou a ponto de ambos se agredirem fisicamente. Durante a briga, Pedro, enfurecido, pegou um pedaço de madeira que estava próximo e atingiu violentamente a perna de João com força excessiva. O impacto do golpe foi tão intenso que causou uma fratura exposta na perna de João. Ele caiu no chão imediatamente, sentindo uma dor intensa e perdendo bastante sangue devido à fratura. Os vizinhos que testemunharam a briga rapidamente chamaram uma ambulância, que levou João ao hospital. No hospital, os médicos constataram a gravidade da lesão, realizando exames que indicaram a necessidade de cirurgia para corrigir a fratura. Durante a cirurgia, foi preciso fixar a fratura com placas e pinos, e João teve que permanecer internado por 60 dias para a recuperação. Então vejamos o seguinte: qual seria o crime cometido por Pedro? Seria um crime de lesão corporal de natureza o quê? Grave, gabarito letra B. Então vejamos aqui a fundamentação no Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, tá aqui, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ele ficou aqui por quantos dias? Internado por 60 dias para a recuperação.
Observa que o Pedro, ele pegou o pedaço de madeira e atingiu violentamente a perna de João, causando o quê? Fratura exposta na perna de João. Observa que nós temos aqui a ofensa à integridade corporal, ou mesmo à saúde, no caso aí de João. Então, realmente, o gabarito você marca a letra B. Próximo. Considere o seguinte caso hipotético. Maria, uma mulher de 25 anos, estava grávida e passou por um parto complicado, que resultou em diversos problemas de saúde, tanto para ela quanto para a recém-nascida, que nasceu prematura e com complicações respiratórias. Devido à falta de acompanhamento médico adequado durante a gravidez, Maria estava sobrecarregada emocionalmente e fisicamente. Após o parto, Maria foi diagnosticada com depressão pós-parto, o que a deixou em um estado emocional extremamente fragilizado. Ela estava lutando para cuidar de sua filha, que necessitava de cuidados médicos intensivos e sentia-se culpada por não ter tido um acompanhamento médico adequado durante a gestação. Em um momento de desespero, Maria, ainda sob a influência de sua depressão pós-parto, entrou no quarto do hospital, onde a sua filha estava internada, e, sem pensar claramente nas consequências, sufocou-a com um travesseiro. Esse ato foi realizado sem premeditação e sem a intenção consciente de matar sua filha. Após cometer o ato, Maria entrou em choque e relatou o que havia acontecido às enfermeiras do hospital. Ela foi detida pela equipe de segurança do hospital e a polícia foi chamada para investigar o caso. Durante o interrogatório, Maria demonstrou remorso e afirmou que agiu impulsivamente devido à sua condição emocional e mental fragilizada. Assinale dentre as alternativas abaixo a alternativa que define corretamente o crime praticado por Maria. Ela praticou aí infanticídio, gabarito letra B. Então veja, o estado puerperal ocorre logo após o parto. É o período de readaptação do corpo da mulher após o nascimento do bebê. Esse período traz diversas alterações físicas e psicológicas, gerando uma grande variação hormonal, sendo muito comum a ocorrência de depressão pós-parto. Se, em razão dessa alteração psíquica, ou seja, sob a influência de puerpério, a mãe matar o próprio filho, incorrerá no crime de infanticídio. Lá no artigo 123 diz assim, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então foi esse o caso aqui, você marca a letra B, infanticídio. Próxima. O crime de peculato está definido no artigo 312 do Código Penal Brasileiro e ocorre quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desvia esses bens em proveito próprio ou alheio. Considere as situações hipotéticas abaixo e assinale a que tipifica corretamente o crime de pecular. Letra A. José, um funcionário de cartório, pede dinheiro para expedir certidão com teor diferente do que seria correto. Então, nesse caso aí, ele comete o crime de solicitar, pedir ou receber. Então, nesse caso aí, como ele está solicitando, ele está cometendo a corrupção passiva, do artigo 317 do Código Penal. Letra B. Rubens, policial, seria um servidor público, recebe determinado valor em dinheiro de Joaquim, para que não seja formalizado o flagrante de um crime. Recebe artigo 137 do Código Penal, corrupção passiva. Letra C. Maria, investigadora de polícia, exigiu de um traficante o pagamento de R$50 mil, dele tendo recebido, a fim de que evitasse o indiciamento dele em um inquérito policial. Então aqui, como ela exigiu, caracteriza o quê? A concussão do artigo 316 do Código Penal. Letra D. Rafael, um servidor de um órgão público, desvia parte do dinheiro arrecadado com taxa de serviços para a sua conta bancária. Então ele desviou dinheiro, não é isso? Aqui seria peculado. Gabarito letra D. Letra E. Rodolfo, chefe de uma repartição pública, tomou conhecimento de uma falta funcional praticada por Marta, também funcionária pública, sob sua supervisão e subordinação. Contudo, deixou de adotar as providências cabíveis e de responsabilizá-la, pois soube que ela é mãe de 4 filhos e que precisa continuar
exercendo as suas funções sem mácula na ficha funcional. Aqui ele comete o crime de condescendência criminosa do artigo 320 do Código Penal. Beleza? Olha só, coloquei aqui o comentário. Rafael, ao desviar dinheiro arrecadado no exercício de sua função pública para sua conta bancária pessoal, configurou o crime de quê? Peculato, conforme descrito no artigo 312 do Código Penal. Ele se apropriou de dinheiro público ao desviar parte das taxas de serviço para benefício próprio, caracterizando o delito de peculato, peculato desvio, tá bom? Então você marcaria aí realmente a letra D como gabarito. Continuando. O funcionário José do cartório pediu dinheiro. Então, se ele pediu, solicitou, falei para vocês que é corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. O Rubens, o policial, ele recebeu corrupção passiva. Falei para vocês ali, ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Já a Maria, investigadora de polícia, que exigir está dentro de quem? Concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E por último, Rodolfo, chefe de repartição, que tomou conhecimento de uma falta funcional e deixou de adotar as providências cabíveis, cometeu o artigo do 320, que seria condescendência criminosa, né? Deixar o funcionário por indulgência aí, pessoal, é no sentido de clemência, misericórdia, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, realmente, o gabarito foi letra D. 26. Cornélio exerce cargo de chefia em um determinado órgão público estatal. Maria e José são servidores do referido órgão e estão subordinados diretamente a Cornélio. Em um dia de expediente de trabalho, ao chegar na repartição, Cornélio escutou José proferir contra Maria palavras ofensivas que configuram, além de crime contra a honra, infração administrativa disciplinar. Além disso, Maria também levou ao conhecimento de Cornélio o fato ocorrido, mas ele não tomou providências por sentir-se apenado com a situação de José. A postura de Cornélio configura crime de quê? Crime de condescendência criminosa. Você marca aí a letra D. Condescendência criminosa por indulgência, a gente acabou de ver no artigo 320, ó. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato de conhecimento da autoridade competente. Então você marcaria aí a letra D. Questão 27. Quem pratica a conduta típica prevista no Código Penal, que é o funcionário público, então, ó, isso aqui é próprio do funcionário público. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Incorre em qual crime? Olha, ó, ele está deixando. Então aqui está havendo uma omissão. Então aqui é um crime omissivo próprio. Seria a própria condescendência criminosa. Questão 28. Considera-se crime omissivo próprio. Você marca aí a condescendência criminosa. Deixar. Então, olha só. Nós vimos que no artigo 320, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo seria a ideia de crime omissivo próprio. Crimes omissivos próprios ou omissivos puros são crimes aonde o sujeito deixa de ter uma atitude cuja omissão se encontra tipificada expressamente no Código Penal, que seria no caso da condescendência criminosa ou mesmo da omissão de socorro. Então, realmente, o gabarito aí seria a letra D, na 28. Próxima. R, na condição de servidor público e gerente de compras, recebeu vantagens indevidas em razão de ter favorecido a empresa em dispensa fraudulenta de licitação.
Em tese, de acordo com o Código Penal, o funcionário público praticou o crime de quê? Corrupção passiva, gabarito letra D. Lembra do artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar uma promessa de tal vantagem. Então, realmente é corrupção passiva. 30. J. Funcionário público atua como fiscal da Secretaria de Habitação. Em determinado dia, solicitou R$ 300 de um munícipe para adiar processo de desocupação da área irregular. A conduta de J foi denunciada. Em tese, de acordo com o Código Penal, o funcionário praticou. Olha aqui os verbos, recebeu, solicitou. Isso aqui é corrupção passiva, gabarito letra A. Olha o que é que diz aqui o artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dessa função, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, tanto a questão 29 como a 30 seria corrupção passiva, gabarito D e A, respectivamente. Próxima. Determinado funcionário público exigiu de cidadão a quem deveria atender no exercício de sua função o pagamento de um benefício financeiro para si como condição para emissão de certidão a qual o cidadão tinha direito e que o referido funcionário público tem a obrigação de emitir em virtude de suas atribuições funcionais. O referido funcionário pratica o crime de quê? Concussão, se marca a letra B. A concussão, pessoal, caracteriza-se, segundo o artigo 316 do Código Penal, por exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Exigiu algo, obteve vantagem indevida, concussão. Lembrando que é crime relacionado a funcionário público. Está bem claro aí na questão. Próxima. Maria, agente de trânsito com desempenho funcional sofrível e de caráter duvidoso em procedimento de rotina, exige de motorista embriagado vantagem indevida de R$ 3.000 para não multar. Qual crime praticado por Maria? Concussão, gabarito letra D. Próxima. Incorre no crime de peculato quem pratica a conduta típica de. Então, o verbo para peculato seria o quê? Apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, realmente, o gabarito letra E. Próxima. Imagine que um funcionário público tenha a posse de um bem móvel particular, poderia ser público, em função do cargo que exerce. Imagine ainda que, tendo ciência de que o proprietário do automóvel faleceu, o funcionário apropria-se de tal bem. Olha, o funcionário público apropriou-se de um bem móvel. Qual foi o crime que ele cometeu? O crime de peculato, gabarito letra D. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Gabarito letra D. Próxima. J. Servidor público apropriou-se de dinheiro público que possuía em razão do seu cargo para proveito próprio sobre o crime que João praticou, assinalar a alternativa correta. Aqui você marca exatamente o quê? Peculato, gabarito, letra A. Próxima. Heriberto, oficial de justiça, recebe um mandado judicial de despejo a ser cumprido imediatamente. Ao chegar à residência, para cumprir o mandado, ele percebe que a locatária é uma senhora muito idosa e inválida, que ali reside com a sua única filha, desempregada, a qual lhe pede aos prantos que lhes dê um prazo para deixarem o imóvel.
Heriberto, muito comovido com a situação, concede-lhes por iniciativa própria um prazo de 30 dias para deixarem a casa. Diante do caso narrado, considere o crime cometido por Heriberto. Então ele cometeu o crime de prevaricação, gabarito letra D. Olha só, prevaricação no artigo 319, retardar, ele deixou de praticar indevidamente ato de ofício ou praticou contra disposição expressa em lei, para satisfazer o quê? Interesse ou sentimento pessoal. Então ele prevaricou. Esse é o crime cometido, nesse caso, pelo oficial de justiça Heriberto. Gabarito letra D. 37. O funcionário público que pratica a conduta típica de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, incorre no crime de quê? Prevaricação. Gabarito letra C. 38. Agora vamos para o tema ética no serviço público. Próxima questão. Assinale a alternativa que estabelece corretamente as características de moral. Então, a moral, ela é prática imutável. Gabarito letra C. Então veja o seguinte, a moral é o conjunto de normas que orientam comportamentos. A ética é a reflexão sobre os princípios que guiam ações. A origem da moral é prática, baseada em hábitos e costumes. A ética é teórica, baseada em princípios universais. A moral ela é mutável, influenciada por mudanças sociais. A ética ela é permanente e imutável. A função da moral regulamenta comportamentos, define certo e errado. A ética orienta ações, avalia o bem e o mal. A moral tem aplicação nas interações diárias, na cultura organizacional. A ética nas decisões pessoais e sociais. Exemplo de moral: moral religiosa, moral familiar, moral empresarial. A ética médica, a ética do advogado, a ética empresarial, a ética jornalística. Então, nesse caso aqui, a questão da Consupan perguntou característica da moral. Seria prática imutável. Letra C. Próxima. A questão ética não se refere à esfera moral da consciência do servidor, mas à esfera da eficácia dos valores que sustentam o sistema democrático. No âmbito do serviço público, é correto afirmar que, letra A, a ética exige do servidor público uma escolha de lado, onde o mesmo deve optar pelo melhor para o indivíduo. Na verdade, é para a coletividade. Letra B. A ética se torna uma variável relevante entre o serviço público e a democracia? Com certeza, gabarito letra B. A responsabilidade deve existir no serviço público, mas a ética não está inserida em casos que possuam responsabilidade. Falso. Ela está inserida sim. Letra D. Em um regime burocrático, o servidor ético não é autorizado a agir em nome da sociedade. É claro que sim. O servidor ético, ele vai atuar em nome da sociedade. Então, olha só a fundamentação. Devemos entender que a ética no serviço público não se restringe apenas à esfera individual da consciência moral do servidor, mas também se estende à eficácia dos valores que sustentam o sistema democrático. Significa que a conduta ética dos servidores públicos é fundamental para garantir a integridade, transparência e legitimidade das instituições democráticas. A atuação ética no serviço público não se limita apenas a ações individuais dos servidores, mas também diz respeito à maneira como as instituições públicas são gerenciadas e como os recursos públicos são utilizados. A ética no serviço público implica em tomar decisões e agir de forma responsável, justa e transparente, considerando sempre o interesse público, o interesse coletivo e respeitando os princípios democráticos. Portanto, a ética se torna uma variável relevante na relação entre o serviço público e a democracia, pois contribui para fortalecer os valores democráticos e prover a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais. Próxima. A ética tem a ver com características pessoais
e influi diretamente no relacionamento entre as pessoas. Sobre essas características, assinale a alternativa correta. O que tem a ver com ética? Será que é destempero? Claro que não. Será que é absenteísmo, ou seja, falta de pontualidade? Claro que não. Será que é o egocentrismo, pensar só em si mesmo? Não. Seria a ideia da equidade. Então veja, quando você pensa em equidade atrelado à ideia da ética, você lembra que é uma virtude de quem tem o comportamento manifesto do senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Portanto, o gabarito é a letra D. Então veja, destempero, descontrole. Absenteísmo, inassiduidade. Egocentrismo, tendência de uma pessoa a focar excessivamente em si mesma, seus próprios interesses e necessidades, muitas vezes em detrimento dos outros. Então essas não teriam a ver com a ideia da ética. Bom, próxima. O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de sua natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público. A ética no serviço público decorre de 3 fatores, exceto da natureza do indivíduo, correto? Da natureza do serviço executado por esse indivíduo, correto? E da relação do servidor com o público, correto? Então a letra D está incorreta, da disposição do servidor público em ajudar a população. Então vamos fundamentar essa questão, olha só. Os padrões éticos dos servidores públicos no exercício de suas funções públicas advêm da natureza do serviço executado, da relação do servidor com o público e da própria natureza do indivíduo. Esses fatores são fundamentais para determinar a conduta ética no serviço público. No entanto, a disposição do servidor público em ajudar a população não é um fator que determina diretamente a ética no serviço público, embora seja desejável e muitas vezes presente em servidores éticos. Então veja, a ética no serviço público decorre dos seguintes fatores: a natureza do indivíduo. Esse fator se refere às características pessoais, princípios, valores e integridade do servidor público. A ética no serviço público é influenciada pela conduta moral e ética individual de cada servidor, da natureza do serviço executado. Este fator se relaciona com a própria natureza das atividades desempenhadas pelos servidores públicos. Alguns serviços têm impacto direto na vida dos cidadãos e na sociedade como um todo, e, portanto, exigem padrões éticos elevados para garantir o bem-estar público e a eficácia na prestação do serviço. Da relação do servidor com o público, a ética no serviço público é fortemente influenciada pela interação e relacionamento dos servidores com os cidadãos e com a comunidade em geral. A confiança, a transparência, o respeito e a imparcialidade nas relações entre o servidor público e o público são essenciais para uma conduta ética no serviço público. Então, realmente, o gabarito aí foi a letra D. Próxima. Supondo que em determinado município tenha sido expedido um certo decreto municipal concernente a fiscais de postura e que tal norma esteja enfrentando críticas por parte de seus munícipes, tendo em vista que favorece apenas a família do prefeito e que impõe deveres gerais aos moradores não previstos em lei. Nesse caso, os princípios administrativos ofendidos na situação hipotética descrita são, respectivamente, ora, se favorece apenas a família do prefeito, passou a ser pessoal, então fere o princípio da impessoalidade. E se impõe deveres gerais aos moradores não previstos em lei, ofende o princípio da legalidade. Então o gabarito seria letra D. Próxima. Com relação ao princípio da igualdade, esse pode ser compreendido por 2 sentidos, conforme interpretação deduzida da Constituição Federal pela maior parte da doutrina e reforçada em diversos casos pelos tribunais. Nesse sentido, assinala a alternativa que traz ambos os formatos e exemplos condizentes com as suas respectivas definições. Olha só, você tem o aspecto formal e o aspecto material. O aspecto formal, todos são iguais perante a lei, perfeito. E a matéria é cotas em concursos públicos para pessoas de grupos
vulneráveis. Você marcaria a letra C. Então vejamos aqui a fundamentação. Igualdade perante a lei, questão formal. Este princípio estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igual perante a lei, sem discriminação com base em características como raça, gênero, religião ou status socioeconômico. Isso significa que a lei deve ser aplicada de forma imparcial e justa, sem favorecer ou prejudicar indivíduos com base em características pessoais. Já cotas em concursos públicos para grupos vulneráveis seria a questão da matéria. Qual é a ideia? Cotas para grupos vulneráveis. Esta é uma medida adotada para corrigir desigualdades históricas e promover a inclusão de grupos que, historicamente, enfrentam discriminação ou desvantagens. Por exemplo, cotas podem ser estabelecidas para pessoas de determinadas raças, etnias, pessoas com deficiência ou outras categorias identificadas como vulneráveis. Essas cotas geralmente reservam uma porcentagem específica de vagas em concursos públicos para membros desses grupos, garantindo assim sua representação e oportunidades justas de emprego. Esses dois conceitos frequentemente coexistem e podem ser aplicados em conjunto para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. A questão formal trata da igualdade perante a lei, enquanto a questão material se concentra nas medidas específicas para corrigir desigualdades e promover a inclusão de grupos vulneráveis. Então, realmente, o gabarito para essa questão foi a letra C. Então, finalizando aqui com legislação de trânsito, Lei 9.503, de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, não é, pessoal? Por exemplo, nesse concurso aqui, elaborado pela banca Consulpan para a CEMOB de Olinda, Pernambuco, serão 17 resoluções. Coloquei aqui para vocês resoluções importantes, como, por exemplo, identificação de veículos, transporte de carga, sinalização de advertência, calendário de renovação e licenciamento, fiscalização de alcoolemia, fiscalização de velocidade, etc. Beleza? Agora, olha só, pessoal. Quando a gente trata aqui do Código de Trânsito, é importantíssimo o artigo 1º e os seus parágrafos. Então, veja que no artigo 1º ele fala o seguinte, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por quem? Pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Agora observa, o parágrafo 1º cai bastante em prova. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Beleza. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída preservação da saúde e do meio ambiente. Então, beleza, vamos aqui para as questões. Olha só, a primeira questão ele fala o seguinte: assinala a alternativa que define corretamente o conceito de trânsito aos moldes do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos aqui o que diz a letra A. Considera-se trânsito a utilização das vias por quem? Por PVA, pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, e G, conduzidos ou não para fim de circulação, CPE, circulação, parada, estacionamento e operação de quê? De carga ou descarga. Aqui seria a resposta letra A. 45. Sobre o CTB, artigo 1º,
parágrafo 1º, que define o trânsito, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do SNT, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Isso aqui é verdadeiro, a gente acabou de ler. 2. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, mas não pela omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito. Então, isso aqui está falso, inclusive pela omissão. Então, isso aqui estaria falso. Terceiro, são vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre ela, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Então, isso aqui está correto porque está relacionado ao artigo 2º do CTB. Então, você marcaria verdadeiro. Gabarito 1 e 3. Letra B, a resposta. Próxima questão. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e entidades, dentre os quais os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, a quem compete no âmbito de sua circunscrição. Letra A. Estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Isso aqui é a função do CONTRAN, que está lá no artigo 12 do CTB, certo? Então, isso aqui estaria falso. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recurso de infrações, a JARI ou JARI, tanto faz. Então, aqui você vai observar o seguinte, isso aqui é a função do CENTRAN ou o CONTRAN-DIF. Então, isso aqui estaria falso. Letra C. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Isso aqui é a função do CONTRAN. Letra D. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista no CTB, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, isso aqui seria a resposta à letra D. Olha a nossa fundamentação. Artigo 12. Compete ao CONTRAN, inciso 1º, estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 9. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. No artigo 14, ele fala assim, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CENTRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRAN-DIF, julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI ou JARI. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, olha o inciso 6º, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código, excetuando-se aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, você marcaria aí realmente a letra D. 47. Segundo os termos do artigo 188 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar ao lado de outro veículo, causando interrupção ou perturbação do trânsito, é conduta ensejadora de... Quando você vai lá no artigo 188, você vai perceber que tem assim, transitar ao lado de outro veículo interrompendo ou perturbando o trânsito. Isso é uma infração média e a penalidade será a multa. Então, aqui você marcaria letra B, aplicação de multa por infração média. Letra B é a resposta. Veja aqui a fundamentação, artigo 188, como eu falei para vocês, transitar ao lado de outro veículo interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração média, penalidade, multa.
O artigo 253-A fala o seguinte, ó, usar qualquer veículo para... É diferente, ó, aqui é deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito ou circunscrição sobre ela. Aí aqui vai ser gravíssima. A penalidade multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa, como ele está interrompendo a via, seria remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores dessa conduta. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via estabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Observa que aqui é usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Coloquei aqui um desenho para vocês, ó. Aqui seria um exemplo. Aqui tem uma única faixa, está aqui o acostamento, e tem um carro interrompendo na pista de rolamento, ó, na faixa de trânsito, interrompendo o trânsito. Observa agora nessas duas faixas aqui, você observa que esse carro, ele não está interrompendo, ele está agora o quê? Restringindo. Agora, quando ele fala de perturbar, aqui eu tenho uma única faixa, na pista de rolamento aqui você está percebendo, ó, a pessoa está perturbando ao estacionar um carro particular sobre o acostamento. Nessa via aqui, ó, nessa via, você está vendo que a pessoa está perturbando ao colocar o carro no canteiro central. Tranquilo? Aqui ele estacionou no acostamento e aqui no canteiro central. Beleza. Então tá aí essa ideia de perturbar ou mesmo restringir, tá bom? Próximo. Ao constatar um veículo estacionado sobre faixa destinada a pedestre, o agente de trânsito deverá, nos termos do artigo 181, inciso 8º, fazer o quê? Olha só. Primeira coisa, já é uma infração grave. Primeira coisa que você deve entender que é uma infração grave. A penalidade é a multa. E aí o que é que vai fazer como medida administrativa? A remoção do veículo. Vai remover o veículo. Se ele está sobre uma faixa de pedestre, é claro que eu vou fazer o quê? A remoção veicular. Tranquilo? Então aqui você marcaria qual letra? Você marcaria a letra B. Aplicar uma multa por infração grave e fazer a remoção do veículo. Então, a fundamentação está aqui, ó, artigo 181, inciso 8º. Estacionar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia, ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisória de pista de rolamento, marca de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave, penalidade multa e a medida administrativa remoção do veículo. Portanto, realmente o gabarito foi a letra B. Lívio, agente de trânsito, constatou que Marco Aurélio, um dos passageiros de veículo conduzido por Trajano em uma via urbana, não estava utilizando o cinto de segurança. Assinale a alternativa que indica qual providência Lívio deve tomar. Então, observe o seguinte, no artigo 65 do CTB diz que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo situações que forem regulamentadas pelo CONTRAN. E a seguir, quando você faz a leitura do artigo 167 do CTB, você percebe que lá está bem claro, ó, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65, a infração é grave, a penalidade é multa, a medida administrativa é reter o veículo até que se coloque o cinto de segurança pelo infrator, que no caso seria o Marco Aurélio, né? Colocar esse cinto de segurança aí. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer a letra A, vai aplicar a multa por infração grave cometida por Trajano e como medida administrativa reter o veículo até a colocação do cinto por Marco Aurélio. Então gabarito letra A. A Resolução CONTRAN 798 de 2020 determina quais os tipos de medidores de velocidade e seus respectivos usos e funções. Nesse sentido, assinala a alternativa que dispõe sobre todos os tipos dessa espécie de aparelho corretamente. Então, vamos lá. Nós temos o medidor fixo, controlador, fixo, redutor e portátil, gabarito letra B.
Não tem nada a ver com capacitivo aqui, ó. Capacitivo está fora. Então, gabarito é a letra B. Olha o que é que diz a resolução 798, ó. Ela vai dispor sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques. No capítulo 1, artigo 2, especificamente, ele fala o seguinte, ó. A medição de velocidade que exceda o limite regulamentar para um local desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques nas vias terrestres abertas à circulação deverá ser efetuada por medidor de velocidade nos termos dessa resolução. Aí, parágrafo 1º fala o seguinte, ó. Considera-se medidor de velocidade o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem e comprove o cometimento da infração. Parágrafo 2º fala o seguinte: a medição de velocidade por meio de medidor é indispensável para a caracterização das infrações de trânsito de excesso de velocidade. Aí no artigo 3º, que é o que nos interessa para essa questão, fala o seguinte, ó, os medidores de velocidade são do tipo fixo, que é um medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como fixo controlador, medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa de regulamentação 19, que fala o limite máximo da via, viu, pessoal? Então tá aqui um exemplo de controlador, ele faz o controle. Observe que não tem nenhum registro aqui de display, é um controlador convencional. Aqui outro exemplo, ó, aqui ó, controlador convencional, aqui também outro, ó. São vários exemplos que nós temos aí de controlador. Agora, ó, aqui a placa, por exemplo, limite da via 80 km, entre outras velocidades, 60 km, 50 km, vai depender. Já o fixo redutor é o medidor de velocidade obrigatoriamente dotado de display. Aqui o display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa de regulamentação 19, onde tem a velocidade máxima naquele trecho, e de vulnerabilidades dos usuários da via. Então tá aí, pessoal, você tem o fixo controlador e tem o fixo redutor. O redutor, é só lembrar, ele é dotado de display. E também tem o portátil, né, que é o medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via, não pode ser escondido, tem que ser exibido, né, em via, ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km. Então veja, o portátil será utilizado em vias onde o limite de velocidade seja igual ou superior a quanto? 60 km. Então realmente você viu que o gabarito aí será a letra B. Olha só, pessoal, dando continuidade aqui, você vai perceber o seguinte, nós temos aqui o artigo 165 e o artigo 306 do CTB. O artigo 165 diz o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. É uma infração administrativa. A infração é um delito administrativo punido pela autoridade de trânsito nos termos do CTB. Aqui vai ser infração gravíssima. A penalidade é multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa, segundo o CTB, vai ser recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Quanto ao artigo 306, conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência vai ser crime. O crime de trânsito faz parte da esfera penal e será punido pela autoridade judiciária mediante processo penal. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Beleza, ó. Continuando aqui, segundo a resolução número 432 de 2013 do CONTRAN, nós temos aí a caracterização da infração administrativa do artigo 165. Como é que eu vou caracterizar? Exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 mg
de álcool por litro de ar alveolar expirado, aquele ar que sai do pulmão, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro, sinais de alteração da capacidade psicomotora. Já a caracterização, segundo a resolução número 432, 2013, do CONTRAN, para o crime do artigo 306 do CTB, seria exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro. Outra situação, exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência, sinal de alteração da capacidade psicomotora. Beleza. Então, continuando aqui a ideia do artigo 165 do CTB, segundo a resolução 432 de 2013, do CONTRAN, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos sem prejuízo da incidência do crime previsto no artigo 306 do CTB, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então vejamos como é que se faz a averiguação para confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tanto no artigo 165 quanto no 306 do CTB. Observa que é igual, exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico, que seria o etilômetro, verificação dos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor, e ainda é possível serem utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Uma coisa interessante que cai bastante em concurso, pessoal, é essa informação aqui relacionada à resolução 432 de 2013, segundo o crime do artigo 306 do CTB. É o seguinte, a ocorrência do crime não elide, ele usa a palavra elide, que é excluir ou eliminar a aplicação do disposto no artigo 165 do CTB. Configurado o crime, o condutor e testemunha, se houver, serão encaminhados à polícia judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios. Coisa importante, pessoal, segundo a própria resolução do CONTRAN, é o que está aqui, Saiba que nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Agora veja, tem-se que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico com laudo conclusivo e confirmado por médico perito ou constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, apresentando informações mínimas que deverão constar no termo para constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito. Então você vai ter uma sequência lá, identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador, dados do condutor, você tem aqui os dados do veículo, isso aqui vai constar no termo, né? Aí você tem aqui dados da abordagem, relato do condutor, sinais observados pelo agente fiscalizador, quando houver testemunha, a identificação e dados do policial ou do agente da autoridade de trânsito, beleza? Observações. Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora, que serão realizados por constatação do agente da autoridade de trânsito, deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contém as informações mínimas indicadas apresentadas acima, o qual deverá acompanhar o auto de infração. Então, vamos aqui para a questão sobre o artigo 306, que é o crime relacionado aí no CTB. Determina que quem conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
estará sujeito a pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Diante da prática de embriaguez ao volante, o parágrafo 1º do mencionado artigo afirma que as condutas previstas no artigo 306 serão constatadas por: letra A, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Essa aqui é a resposta, letra A. Próxima, sobre o crime previsto no artigo 306 do CTB, conduzir veículo em estado de embriaguez, nos termos do artigo 7º da Resolução CONTRAN 432 de 2013, letra A, aplica-se somente a penalidade administrativa. Falso. Letra B, a ocorrência do crime não é lide, não exclui a aplicação da penalidade administrativa. Gabarito, letra B. Essa é a resposta. Então, observe o seguinte, ó. Lá no artigo 7º diz assim: o crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Aí no parágrafo 1º diz assim: a ocorrência do crime que trata o caput, ou seja, o artigo 306 do CTB, não é lide, não exclui a aplicação do disposto no artigo 165 do CTB, a penalidade administrativa, que seria multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Agora veja aqui esse fator multiplicador da penalidade administrativa. Você pegar aqui, pessoal, multas e pontuação, fator multiplicador. Olha só. Leve, R$ 88,00, 3 pontos na CNH. Média, R$ 130,16. 4 pontos. Grave, R$ 195,23, 5 pontos. E está aqui a gravíssimo, R$ 293,47, acréscimo de 7 pontos. O fator multiplicador 10, essa multa gravíssima aqui, ó, vai para R$ 2.934,70. Você está vendo que tem até o fator multiplicador 60. Como eu falei para vocês lá no artigo 233A do CTB, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito. Aí você vê que no parágrafo 1º ele fala assim, ó, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista aqui nesse caput, beleza? Então, olha só, continuando. Com isso, pessoal, realmente o gabarito foi a letra B. Novamente, pessoal, frisando, ó, como é que se caracteriza o artigo 165 do CTB? Exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, teste de etilômetro com medição realizada, ó, igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool alveolar expirado, descontado o erro máximo, que tem na tabela, e sinal de alteração da capacidade psicomotora. Já para a caracterização do crime, se o exame de sangue apresentar resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, é crime, do artigo 306. Outra situação, o teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34. Se você tirar a margem de erro, 0,04, é aquela que aparece no CTB. Então tem essa equivalência aqui do 0,34, que está na resolução, com o 0,3 que está no CTB, descontado o erro máximo admissível. Exames realizados por laboratórios especializados. Aí eu coloquei aqui, pessoal, a tabela, para você ver, ó, onde ele coloca, ó, a partir de 0,05 já é infração do artigo 165 do CTB. Aí você nota aqui, ó, a partir de 0,34, a equivalência a 0,3, infração do artigo 165 do CTB, mais crime do artigo 306. Está aqui a tabelinha, ó, que fala de valores referenciais para etilômetro. Não esquecendo, pessoal, que segundo a Resolução 432 de 2013, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Então, realmente, o gabarito para essa questão foi a letra B. A ocorrência do crime não exclui, não elide a aplicação da penalidade administrativa. Próxima questão. A respeito da fiscalização do consumo de álcool ou outra substância psicoativa, cujos procedimentos devem ser adotados pelas
autoridade de trânsito e seus agentes, nos termos da resolução CONTRAN número 432, de 23 de janeiro de 2013, assinale a alternativa correta. Letra A. Além de exame de sangue, exame laboratorial, teste em etilômetro e verificação dos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor, poderão ser utilizados provas testemunhais, imagens, vídeos ou quaisquer outros meios de prova em direito admitido, devendo-se priorizar os exames laboratoriais. Você viu que isso é falso. Por quê? Porque lá na resolução ele fala que nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Então esse item estaria falso. Letra B. Comete a infração prevista no artigo 165 do CTB o condutor cujo exame de sangue apresentar 0,05 mg por litro no exame de sangue. Isso aqui está falso, pessoal. É qualquer concentração de álcool no sangue. Vejamos aqui o que é que diz o artigo 6º da resolução. Ó. A infração prevista no artigo 165 do CTB será caracterizada por, e tem um aqui, ó, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Então estaria realmente falso a letra B. Letra C. Deverá ser autuado por infração prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do artigo 5º da Resolução CONTRAN 432 de 23 de janeiro de 2013. Essa aqui vai ser o gabarito. Vejamos aqui o artigo 7º. O crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Aí veja que tem aqui, ó, no 4, sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 5º. Então você marcaria aí realmente a letra C. Letra D. Medida administrativa em caso de confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Será a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, que será dispensado dos procedimentos fiscalizatórios. Claro que isso aqui está falso, né, pessoal? Ele tem que passar pelos procedimentos fiscalizatórios. Então veja aqui o artigo 9º dessa resolução. Ó. O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Então, realmente, o gabarito para esta questão foi a letra C. Tranquilo, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixo o material para que você possa acompanhar o conteúdo e revisar quantas vezes for necessário. Tranquilo? Não esquece de acessar meu outro canal, Educainfo, que trabalha com conteúdo apenas de informática, do básico ao avançado. Com isso, eu encerro por aqui. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!